Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui e trazendo mais uma aula de geometria para vocês. E como prometido, a aula de hoje ela vai ser uma aula teórica, né? Não vai, a gente vai fazer bastante exercícios, mas a gente vai estar introduzindo aí teoria nova. E essa teoria aqui que a gente vai trabalhar hoje, ó, triângulos retângulos, é uma teoria aí que aparece bastante na prova da Embraer, tá bom? É bem frequente. E isso aqui, junto com a nossa aula da semana retrasada, né, que foi a respeito de teorema de Tales e semelhança de triângulos, juntos aí essas aulas formam aí um dos tópicos mais importantes de geometria da prova da Embraer, tá bom? Então cai bastante. Nessa aula, a gente vai estar trabalhando principalmente o teorema de Pitágoras, tá bom? Que já a gente vai falar sobre ele. Mas a gente também vai estar trabalhando algumas semelhanças de triângulo, tá bom? Então, se você não lembra como faz semelhança de triângulos, eu recomendo que você dê uma visitadinha na nossa última videoaula, né? Que foi sobre... Da semana retrasada, né? Porque semana passada aí a gente teve aquela aula ao vivo para discutir o simulado e tal. Então, na aula antes dessa, que a gente fala sobre teorema de Tales e semelhança de triângulos, tá? Então, eu confiro dar eu recomendo vocês darem uma passadinha lá para dar uma relembrada na matéria, tá? Se precisar. Bom, então, a gente vai estar falando aqui sobre triângulos retângulos, né? O que são triângulos retângulos? Triângulos retângulos são triângulos que possuem um dos ângulos sendo o ângulo de 90 graus, né? Então, eu vou desenhar aqui o meu ângulo reto, tá? Ângulo de 90. Esse triângulo aqui, ó, a gente vai chamar esse lado daqui até aqui, ó, de Azinho. Estão vendo, ó? Esse lado aqui vai ser o Bzinho e esse lado vai ser o Czinho. Os lados B e C a gente vai chamar de catetos. Beleza? E o lado Azinho a gente vai chamar de hipotenusa. Beleza? A hipotenusa, ela é o lado que é oposto ao ângulo de 90, tá bom? Então, você vai identificar o seu ângulo de 90 e esse lado aqui que ele está olhando, ó, vai ser, então, a sua hipotenusa. E a hipotenusa, ela vai ser o maior lado do seu triângulo, tá? Porque o ângulo de 90 vai ser o seu maior ângulo. Como aqui é 90 graus, e a soma desses três dá 180, esses dois juntos vão dar 90. Então, não tem como nenhum deles ser maior que 90, tá bom? Então, esse aqui é o nosso maior ângulo. E como ele é o maior ângulo, a gente tem que a hipotenusa é o maior lado, tá? Então, esse aqui é o lado grandão, beleza? E esses daqui, então, são os elementos do triângulo retângulo, tá bom? Aí, o que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai puxar aqui a altura do nosso triângulo retângulo, tá bom? Ó. Então, o que é a altura? A altura a gente liga o vértice à base perpendicularmente, né? Então, essa distância aqui, essa medida, que a gente vai chamar de H, vai ser a nossa altura, tá? Esse H aqui, ele vem lá do inglês, né? De height, que é a altura em inglês, tá bom? Por isso que a gente representa a altura como H. Curioso, né? A hipotenusa a gente representa com A e a altura com H, né? Tipo, mas enfim, as letras são trocadas aqui, mas é assim mesmo. É porque vem do inglês isso aqui. Beleza? Aí, galera, quando a gente puxa a altura do nosso triângulo retângulo, essa altura, ó, ela vai dividir a nossa hipotenusa em duas partes. Nessa partezinha aqui
e nessa partezona aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa parte aqui, ó, a gente pode dar uma letra para ela, né? Porque às vezes o exercício pode pedir para a gente calcular. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui, por exemplo, de M. E esse pedacinho aqui de N. Beleza? E quanto que vale, então, a nossa soma de M mais N? Se você somar isso com isso, vai dar o A. Não é? Beleza? Bom, então, isso aqui que é o triângulo retângulo, né? Se você pegar aqui a sua altura, essa altura, ela vai dividir o seu triângulo retângulo, ó, em mais dois triângulos retângulos, né? Então, aqui é 90 graus, mas aqui também é 90 graus. Então, esse triângulozinho aqui da esquerda, ó, ele também é retângulo. E esse triângulo da direita, ele também é retângulo. Tá? Bom, vamos lá. Então, se você tem aqui esse triângulo retângulo, né? E aqui vale alfa, e esse ângulo aqui vale beta, que é um ângulo aí diferente, não necessariamente igual, né? Eles até podem ser iguais, mas podem ser diferentes também. Então, pessoal, quanto que dá alfa mais 90 mais beta, ó? Isso aqui tem que dar 180. Se você passar o seu 90 para o outro lado, você chega à conclusão de que alfa mais beta é igual a 90 graus. Tá? Então, quando você está trabalhando com triângulos retângulos, os ângulos que não são o de 90, né? Ó, esquece o de 90 por 1 minuto. Olha para esse ângulo alfa e beta. Esses dois ângulos aqui, somados, eles dão 90. Então, o que a gente pode dizer sobre eles? A gente pode dizer aí que os ângulos alfa e beta, eles são complementares. Tá? Porque a soma deles dá 90, né? Ângulos complementares são isso, são ângulos que somados resultam em 90 graus, tá bom? Isso significa, ó, que se você tem esse triângulo retângulo aqui e aqui vale 20, automaticamente você pode afirmar que esse ângulo aqui, ele vale 70, porque ele é o ângulo complementar de 20, tá bom? Então, se você tem 20 aqui, aqui é 70. Se você tem esse outro triângulo retângulo aqui, ó, que aqui mede 30, quanto que vai medir esse ângulo aqui? Esse aqui é o complementar de 30, né? Que vai ser o 60. Se você tem esse triângulo aqui, que aqui vale 45, quanto que vai valer esse ângulo aqui? Esse ângulo aqui vai valer 45 também. Né? Entenderam a ideia? Então, os triângulos retângulos, ó, os ângulos deles, que não são ângulos de 90, são complementares. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente vai dar uma passadinha aí em alguns exercícios, tá? Que vão ajudar a gente a entender aí como é que é trabalhar com triângulos retângulos, ó. O primeiro exercício que a gente vai fazer, ele diz o seguinte. Você tem esse triângulo retângulo aqui, ó. Ele é retângulo aqui nesse vértice, tá? E se você puxar essa reta aqui, que é a altura, né? Vamos chamá-la de X ou de H, né? Você que escolhe a letrinha aí que você vai usar. Aí o exercício diz pra gente que esse pedacinho aqui, ó, vale 4. E esse pedaço aqui vale 9. Tá bom? E aí a gente quer... O exercício quer que a gente determina o valor do X. Então, assim, se você tem esse triângulo retângulo aqui, ó, que daqui até aqui vale 4 e daqui até aqui vale 9, quanto vale o seu X? Né? E aí agora a gente precisa dar uma pensadinha, né? Ó. Então, observem esse triângulo grande aqui, né? Ele vai ter esse ângulo aqui que a gente pode chamar, por exemplo, de alfa. E ele vai ter esse ângulo aqui que a gente pode chamar de beta. Tá bom? Então, ó,
Esse triângulo retângulo aqui, ele tem os ângulos 90, alfa e beta. Agora, se você olhar esse triângulo pequenininho aqui da esquerda, ó, estão vendo? Ele também é um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui um, ó, A, B, C, e esse ponto aqui vai ser o ponto D. Então, ó, a gente já sabe aqui que esse triângulo ABD é retângulo, tá? Só que esse triângulo ABD, ele tem como ângulo o ângulo alfa. Se esse ângulo aqui é alfa e ele é retângulo, isso significa que esse ângulozinho aqui, pessoal, ó, ele vai ter que ser o beta. Porque nesse triângulo retângulo pequenininho aqui da esquerda, ó, se ele tem o ângulo alfa, o outro ângulo vai ter que ser beta, dado que os dois são complementares, né? A gente sabe que o alfa é complementar do beta porque isso acontece no triângulo grande, tá? E no triângulo da direita, você tem aqui um triângulo retângulo com ângulo de 90 e com ângulo beta. Então, o que você pode dizer aqui desse ângulo? Esse ângulo vai ser alfa, tá bom? Então, você tem três triângulos aqui. Você tem o triângulo de fora, e você tem um triângulo na esquerda e um triângulo na direita. E esses triângulos, eles são todos iguais, tá? Para ficar mais claro da gente entender, ó, eu vou desenhar esses três triângulos, tá? Vou desenhar aqui, então, o triângulo grandão. Ó, ele é retângulo aqui no A. Aí, o ângulo do vértice B é alfa. E o ângulo do vértice C é beta. Então, esse triângulo aqui, ele é o triângulo grandão. Eu só girei ele, tá bom? Agora, eu vou desenhar esse triângulo pequenininho aqui da esquerda, ó. Esse aqui é o triângulo ABD, né? Então, ele tem um ângulo de 90 aqui no vértice D. Aí, esse ângulo aqui vale alfa. E esse ângulo aqui vale beta. Tudo bem? Só que, além disso, eu sei que aqui vale 4 e aqui vale x. Beleza? E se eu desenhar, por fim, esse último triângulo aqui, ó, só que eu vou girar ele também, ó, né? Aqui vai ser o D, aqui vai ser o A e aqui vai ser o C. Então, aqui é 90 graus. Aqui no A, ele tem o ângulo alfa. E aqui no C, perdão, ele tem o ângulo beta. E esse triângulo aqui, ó, DC mede 9 e AD mede x. Tá bom? Então, se vocês compararem esses três triângulos aqui, ó, eles são todos semelhantes, não é? E nesse triângulo aqui, ó, o alfa ele olha para o x. Nesse triângulo aqui, o alfa ele olha para o 9. Então, a gente vai falar que x está para 9, assim como aqui o beta olha para o 4. E aqui o beta olha para x. Então, x está para 9, assim como o 4 está para x. E daí, a gente pode multiplicar em cruz. Você tem que x ao quadrado é igual a 36. Aí você vai passar esse quadrado para o outro lado com a operação inversa. A operação inversa da potência é a raiz. Então, seu x vai ser mais ou menos a raiz de 36. Tá? Por que mais ou menos, professor? Ah, porque a raiz de 36 é 6, né? Que número ao quadrado que dá 36? 6, né? 6 vezes 6 dá 36. Só que menos 6 ao quadrado também dá 36. Beleza? Então, quando a gente passa o quadrado para o outro lado como raiz, a gente tem que passar como mais e menos. Porque tanto o mais quanto o menos ao quadrado vão dar a mesma coisa. Só que aqui a gente está na geometria, tá bom? Na geometria, a gente não está trabalhando com lados negativos. Como é que teu lado vai ser negativo? Não faz sentido isso. Então, você vem e descarta o valor negativo e trabalha só com positivo. Então, você descobriu que a altura do seu triângulo tem que ser 6. E como é que você fez isso? Através da semelhança de triângulos, tá bom? Então, se você desenha a altura do seu triângulo retângulo, aqui vai ser beta e aqui vai ser alfa, né? Esse alfa é igual a esse e esse beta é igual a esse. E aí você consegue fazer a semelhança de triângulo e achar aí a sua altura que você estava procurando. Tudo bem?
Então, vamos fazer mais um exercício, né? Ó, o exercício que a gente tem aqui agora diz o seguinte, ó. Daqui até aqui vale 12, a nossa altura vale 6 e daqui até aqui vale x. Tá bom? Aqui então é 90 graus e aqui também é 90 graus. Esse exercício, ele é igual o anterior, só que ao invés da gente determinar a altura, ó, o que a gente tem que encontrar é o valor do x agora, né, que é essa parte da base. Então, eu queria que vocês pausassem o vídeo para tentar fazer esse exercício aqui, tá bom? A nossa missão aqui é descobrir o x, e dá para fazer isso através da semelhança de triângulos, tá bom? Então, pausa o vídeo aí e tenta fazer. Bom, vamos lá, ó. Vamos chamar esse ângulo aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta, né? Então, alfa mais beta dá 90, né? O alfa, ele é o complementar do beta. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser beta, porque esse ângulo aqui ele é o complementar do alfa. E esse ângulo aqui ele é o complementar do beta. Então, esse ângulo aqui vai ter que ser alfa. Tá bom? E aí, a gente vai fazer a nossa semelhança de triângulos. Ó, o alfa, ele olha para o 6. Assim como o beta olha para o 12. E nesse triângulozinho da direita, o alfa, ele olha para o x. Assim como o beta olha para o 6. Beleza? Ó, quem não acompanhou, eu estou fazendo assim, ó. O ângulo alfa, ele está olhando para o 6 no triângulo da esquerda. E o ângulo beta está olhando para o 12. Então, 6 está para 12, assim como x está para 6. Beleza? Então, se você pegar esse 6 e passar para o outro lado multiplicando, você descobre que o seu x é igual a 6 vezes 6, que é 36, dividido por 12. 36 dividido por 12 é 3. Então, você descobre que o seu x vale 3, né? Você descobre isso através da semelhança de triângulos. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Então, agora esse pedacinho aqui vale 12, esse pedacinho aqui vale 4, e o que a gente quer determinar, ó, é esse pedaço aqui, ó. Tá? Esse pedaço aqui do triângulo grandão, que seria um dos catetos, né? Então, vamos dar uma pensadinha, ó. Vou fazer de vermelho aqui, ó. Esse ângulo aqui é alfa. Então, esse ângulo aqui também é alfa. Esse ângulo aqui é beta. E esse ângulo aqui também é beta. Agora, pessoal, a semelhança que a gente vai ter que fazer aqui para encontrar o x, ó. O x, ele faz parte aqui do triângulo grande, né? Então, se você pegar esse triângulo grandão aqui, ó. A hipotenusa dele vale 12 mais 4, ó, vale 16. Esse aqui é o triângulo grandão, estão vendo, ó? Aqui. E a gente vai fazer a semelhança com esse triângulo da direita, né, ó? Esse triângulo da direita, ele é assim. A hipotenusa dele vale x, esse cateto aqui vale 4, aqui é alfa e aqui é beta. Beleza? Então, vamos lá, ó. O alfa, ele está olhando para o x e o alfa aqui está olhando para o 4. Então, o x está para o 4, assim como o 90 está olhando para o 16 e aqui o 90 está olhando para o x. E aí, a sua semelhança tá feita, né? Então, passando o x para o outro lado, você tem aqui x vezes x, x ao quadrado, é igual a 16 vezes 4, que é 64. Passando o quadrado para o outro lado como raiz, você tem que seu x vale 8. Tá? Então, você acabou de descobrir aqui que o seu cateto tem que valer 8. Beleza? Vamos para mais um exercício aqui.
Então, pessoal, o segredo aqui de resolver esse tipo de exercício é você identificar esses 3 triângulos que existem, né? Existe o triângulo grandão, existe o triângulo da esquerda e o triângulo da direita. E eles são todos semelhantes. Então, se você for organizadinho, você vai conseguir enxergar a semelhança direitinho. Tá, ó, o próximo aqui que a gente vai fazer é assim. Daqui até aqui vale 3. Daqui até aqui vale x. E esse pedaço daqui até aqui vale 6. Tá bom? Aqui é 90 graus e aqui também. Então, vamos lá. Ó. Como a gente tem esse lado 6 aqui, ó, que ele é a hipotenusa do pequenininho, e a gente também tem a hipotenusa do grande, ó, que é 3 mais x, provavelmente a gente vai ter que fazer a nossa semelhança com o triângulo grande e com o triângulo da esquerda. Tudo bem? Mas vamos dar uma olhadinha, ó. Então, esse ângulo aqui é alfa. Esse ângulo aqui é beta. Então, esse ângulo aqui tem que ser beta. Esse ângulo aqui tem que ser alfa. Então, eu vou separar aqui meus triângulos. Ó, esse aqui é o triângulo grande. Aqui vale 90 graus, aqui vale 6, aqui vale 3 mais x. E agora eu vou... aqui é alfa e aqui é beta. E agora eu vou desenhar o triângulozinho da esquerda aqui, ó. Aqui vale 6, aqui vale 3, aqui vale alfa e aqui vale beta. Então, vamos lá, ó. O beta olha para o lado de 6. E aqui o beta olha para o lado de 3. No grandão, o 90 olha para o 3 mais x. E aqui o 90 olha para o 6. Então, é isso aqui que a gente tem que resolver. Ó, 6 dividido por 3 dá 2. Aí a gente vai passar esse 6 para o outro lado multiplicando. E você vai ter que 12 é igual a 3 mais x. Passando o 3 para o outro lado subtraindo, você descobre que seu x vale 9. Beleza? Então, pessoal, não tem segredo, tá? A única coisa que eu tô fazendo é procurando semelhança, né? Aí você tem que olhar, será que a semelhança é do triângulo grande com o da esquerda? Será que é do grande com o da direita? Será que é o da esquerda com o da direita? Porque eles são todos semelhantes, tá? Eles são todos proporcionais. Bom, então, esse tipo de semelhança de triângulo aqui, vocês podem dar uma praticadinha na lista, tá bom? A lista é ótimo para isso. Pega lá a lista que eu enviei junto com a aula de hoje, faz aí os exercícios, me mandem as dúvidas, tá? Que a gente vai conversando aí aos poucos, beleza? Bom, na próxima parte da aula aqui, eu vou estar falando então sobre o Teorema de Pitágoras no próximo vídeo.